Algumas atualizações aqui sobre o nosso posicionamento em relação a essa questão do lockdown, do isolamento vertical, que é parcial, né, ou horizontal, tá? A gente veio falando um pouco sobre isso essa semana, gerou algumas polêmicas aqui, mas acho importante eu trazer algumas coisas aqui para vocês, né, porque algumas coisas a gente até mudou de opinião, né, acho que isso é um exercício de humildade e de discussões muito legais que a gente teve aqui com os seguidores, né, porque quem sabe discutir aqui é assim que a gente aprende, mudando de opinião, né. E algumas coisas se mantiveram, tá? Vou trazer algumas coisas mais atualizadas para vocês, porque tudo está mudando muito rápido, né? Como eu falei já nos posts anteriores, não tem todos os dados na mão o tempo inteiro para ter o posicionamento certo, ideal, isso não existe, tá? Inclusive eu não vou ficar falando tudo que eu já falei nos posts anteriores, a essência do posicionamento tá lá. Se você não assistiu, assiste primeiro antes de ver esse daqui, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Primeiro, temos que separar a questão de interesses pessoais, né, de cada um aí. É óbvio que quem tem uma fonte de renda ou que sustente ou é sustentado por alguém pode preferir o lockdown horizontal, né? Seja esse alguém governo, esposa, marido, seja lá quem for, né? E quem não tem, óbvio que ele prefere o vertical, né? Porque ele precisa trabalhar, né? Boa parte desses interesses são legítimos e compreensíveis, né? A pessoa tem suas necessidades e precisa resolver, as outras estão até preocupadas com a disseminação da coisa, mas tem muito aí de egoísmo junto. Então a gente tem que aprender a separar o que é interesse meu que é legítimo e o que eu estou sendo egoísta na verdade, né? Essa é a grande questão. E assim, para mim, o que me convém, que muita gente está achando o contrário aí, é o lockdown horizontal, tá? Eu tenho minhas fontes de renda, não tem problema com isso, graças a Deus. Trabalho com hospital, então para a gente a demanda e a verba que está sendo mandada para a gente está aumentando, então nosso faturamento vai aumentar, vamos ter acesso a crédito barato e tudo isso. E trabalho com investimento, para mim, melhor oportunidade da vida para fazer compras baratas, né? Só que eu não posso ser egoísta, porque isso gera muita desigualdade, não é o foco que a gente está falando aqui, tá? Bom, o ponto principal é o seguinte, que talvez algumas pessoas não entenderam o que é a essência principal dos posts anteriores, tá? Que é o seguinte, basicamente é cobrar posicionamento bem definido dos nossos governantes, tá? Executivo, governo federal, governadores e legislativo, deputados, senadores, etc, tá? É uma conversa mais madura, sem essa polarização, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tô defendendo vertical porque eu preocupo, outro eu tô defendendo horizontal porque eu quero uma política que machuque o governo para eu conseguir votos na próxima eleição, enfim. Não dá para fazer isso agora, tá? A gente não pode ter atitude marqueteira e de campanha agora, né? Tem que ter uma liderança que assuma as rédeas da responsabilidade, que assuma o compromisso e o risco, né, de não dar certo as medidas que forem definidas, mas que dê uma direção, né? Sem tirar o seu da reta, só jogando coisas aleatórias aí, sem fazer coisas de verdade, para depois poder falar lá na frente, eu avisei, eu tentei, que isso é uma atitude covarde de tirar o seu da reta, tá? Assim, já melhorou nessa semana, né? A gente viu algumas propostas aí do Ministério da Economia, cedendo crédito aí para micro e pequenas empresas, para autônomo, liberando algumas outras questões aí junto também. Mas assim, muito longe do ideal ainda. Propôs medidas isoladas, a gente ainda não tem clareza do plano macro todo, e isso é muito importante, tá? É como se fosse aquela ideia da Coca-Cola. Um monte de pessoas ali tem acesso a pequenas partes da fórmula, mas ninguém tem acesso ao todo, né, que entende como que faz a Coca-Cola. Só que pra gente aqui nesse momento a gente não pode dar uma de Coca-Cola, né? A gente tem que ter uma clareza de qual que é o plano para saber se ele está dando certo, se ele está dando errado, né? E mudar, né? E diminuir a incerteza. O grande problema não é nem tanto o risco, o grande problema para todo mundo é a incerteza, isso que mata todo mundo. Não só questão de ansiedade, que isso sim é um problema, mas questão de pessoas, empresas, investidores, todo mundo preocupado com o seu emprego também, enfim. Isso é o que está deixando todo mundo mais angustiado e sem ter uma direção clara. Então a gente precisa de ter um plano, beleza, onde que essas ações encaixam num todo, qual que é o plano então? Né? E como eu já falei no primeiro vídeo que a gente fez lá no domingo, não é uma decisão simples realmente, tem muitas variáveis aqui que influenciam tudo isso daí, tá? Bom, sobre a questão do horizontal e do vertical, frisando o que eu falei no último vídeo que a gente postou e num postzinho de prints aí do Twitter que a gente fez, tá? O que eu estava defendendo? Um lockdown horizontal rígido, tá? Por 2 a 3 semanas, né? E depois um vertical somente se tiver
com as regras claras e condições para implantar. Isso estava escrito ali, mas eu estou deixando um pouco mais claro que teve algumas pessoas que não perceberam isso daí, né? Tem que ter essas condições claras, tá? Eu continuo com o mesmo posicionamento, mas com algumas diferenças no momento, tá? Por que eu mudei um pouco de opinião diante disso tudo? Primeiro, sem as condições e regras claras, é melhor a gente manter só horizontal, né? Com o que a gente tem hoje de plano, mantém horizontal, porque não tem um plano bem definido e que tenha capacidade de funcionar no nosso país hoje para funcionar, né? A gente não pode extrapolar o que foi feito em Coreia do Sul e Japão, que a gente não tem a mesma capacidade de testar, de implantar, de monitorar, né, que eles, né? Então, assim, isso na verdade já estava implícito, eu não mudei de posicionamento, mas eu estou frisando, falando um pouco mais diretamente aqui, porque algumas pessoas não entenderam e me criticaram por isso, mas isso aí basicamente não é uma mudança não, que eu mudei mais de posicionamento que eu vou falar agora. Tá? Eu acho que o lockdown horizontal, infelizmente, vai precisar ser por mais tempo do que essas 2, 3 semanas que eu tinha falado. Acredito que por um prazo aí de 4 semanas, 5, não sei. Tá? Depende muito da velocidade de resposta e da eficiência, né? Tanto dos governantes, né? Como eu já estou cobrando e criticando aqui, né? Por mais que eu sim seja apoiador do governo e tudo isso, mas também por parte nossa, né? De seguir as regras e seguir o que tem que ser feito, né? Não dá para comparar a eficiência e a consciência coletiva dos orientais com nós ocidentais. A gente tem que assumir essa responsabilidade, esse problema, né? É óbvio que eles seguem regras muito, muito melhor do que a gente é muito mais indisciplinado, egoísta, né? Isso é verdade, sim, tá? E os governantes também, é óbvio que não têm a mesma eficiência, os órgãos institucionais e tudo isso, tá? Então, assim, outra coisa que me fez mudar um pouco de opinião e achar que tem que ser um prazo um pouco mais longo foi até uma discussão com um seguidor aqui nos comentários sobre quando vai ser o pico, né, de disseminação. Como o pico vai ser ali em meados de abril, daqui uns 15, 20 dias, talvez não seja o ideal a gente já ir para o vertical antes disso, né, e tentar frear um pouco mais isso daí. Eu vou explicar por que é a essência da coisa toda, tá? Infelizmente a gente não tem capacidade para controlar isso via vertical, né, por todos esses motivos que eu falei aqui, né? A gente não tem capacidade de se organizar e testar o máximo possível, que foi o que está sendo feito lá em Coreia do Sul e Japão, que está funcionando muito bem o vertical. A gente não tem essa capacidade. E, inclusive, por isso que eu falei no post anterior do thread ali do Twitter que existia uma possibilidade do efeito em W, que é diminui a contaminação, faz horizontal, né? Aí libera o vertical, aumenta a comunicação, gera a contaminação, gera um pânico de novo, né? Aí faz horizontal de novo, diminui de novo e depois vai para o vertical de novo, né? Então existe essa possibilidade do efeito em W aí, né? Só que isso seria muito ruim porque perderia a credibilidade das medidas do governo, né? E outra coisa importante que fez eu mudar de opinião também é a capacidade que a gente tem de implantar um vertical com eficiência em um país que a grande maioria vive na mesma casa ou até no mesmo cômodo, né? É completamente diferente eu falar de um país que as pessoas têm uma condição financeira muito melhor, ou a maioria de vocês aí, seguidores, talvez tenha, que você pode isolar as pessoas num imóvel diferente, numa casa diferente, não mora todo mundo junto, ou às vezes num cômodo diferente dentro dessa casa, mas não é a realidade da grande maioria dos brasileiros, né? Então, é difícil a gente saber como que a gente controla isso. Então, de fato, necessita de um tempo um pouco maior para planejar como que isso vai ser feito, né? De fato, não é uma decisão fácil, né? Aí, um outro ponto aqui, eu continuo acreditando que precisa sim do vertical, né? Mesmo que atrasando um pouco, né? Porque, por outro lado também, a gente também não pode ser egoísta, porque a gente não tem possibilidade de manter um horizontal por muito tempo aqui num país que é feito por pequenas empresas e autônomos, né? Essas pessoas que vendem bala na rua, vendem coco na praia, etc., né? Até autônomos um pouco maior, freelancer, etc., né? Que dependem dessa receita de 1, 2 meses. Se não tiver, não vai quebrar, né? E o Estado não tem capacidade de bancar todo mundo. A gente não tem essa capacidade, né? Então, mais de 70% dos empregos formais e informais, né? Porque autônomo não é emprego formal, aqui são dessas pessoas e elas não conseguem ficar no isolamento horizontal por muito tempo, né? E o governo não pode bancar tudo, como eu falei, tá? A gente não tem espaço fiscal para isso, né? Não tem capacidade, não tem receita para isso, né? E quem vai pagar essa conta vai ser todos nós, tá? Quando você não acha que imprimir dinheiro e sair colocando na economia, ninguém paga essa conta, não. A gente paga. É como aquela ideia de você pegar um empréstimo para pagar um outro empréstimo, né? Você dá um alívio momentâneo ali na hora achando que você aliviou, mas no fundo você se complicou e se afundou mais no médio prazo e no longo prazo, tá? É mais ou menos por aí. E por fim, assim, a essência da coisa toda, agora já do ponto de vista um pouco mais médico, é o seguinte:
O isolamento total é impossível, tá? Isso aí não vai acontecer, né? Nem agora, nem ano que vem, nem se manter um lockdown por 12 meses, isso não vai acontecer. Tem que tirar isso da cabeça, né? E nem deve existir. Praticamente todo mundo vai ter contato com esse vírus um dia, né? E é assim que a gente vai criar a imunidade. Principalmente porque a vacina não se cria ela em 2 meses, né? São mais ou menos aí, espera-se em 18 meses. Então, toda gripe nova, todo vírus novo, toda influenza nova foi assim. Foi tendo contágio no primeiro ano, as pessoas que tiveram contato criam uma certa imunidade contra isso, né? A não ser que esse vírus crie uma mutação. E depois, no ano seguinte, tem as campanhas de vacinação para evitar o contágio da maioria das pessoas, né? E o foco, qual que é o foco, a essência do foco aqui? É tentar atrasar esse processo todo, que é o que as pessoas estão chamando de achatar a curva, ao invés dele fazer um pico rápido e descer e não ter capacidade de atender todo mundo, é tentar achatar e deixar ele um pouco mais longo, né, que por um lado pode ser encarado como ruim, que vai ter um prazo mais longo de casos aí, mas você tem eles não em pico para conseguir atender todo mundo, né, mais ou menos isso daí, tá? Esse é o grande lance, para a gente ter suporte, planejamento e principalmente tentar evitar, pelo menos para os grupos mais de risco, esse contato, né, que são os idosos, pessoas com comorbidade, tá? E aí o grande lance fica, como que a gente acha o meio termo ideal, que não existe ideal, né, entre aspas, óbvio, entre essa crise sanitária e crise econômica, que na verdade as duas levam a mesma coisa, a crise social, problemas sociais de todo mundo, né? Ambos vão gerar mortes, né? Tanto a crise econômica quanto a crise social, mas ainda a crise econômica gera miséria, desemprego, depressão, suicídio, violência, né? Tudo isso daí. Como eu dei um exemplo ali, são dados, né, de pesquisas, isso não é minha opinião, 1% no desemprego aumenta em 2% a taxa de homicídio de um país, mais ou menos em média. E lembrando que, assim, desse ponto de vista de saúde mesmo, a gripe normal, a influenza, ela mata só nos Estados Unidos mais ou menos 50 mil pessoas por ano, tá? Tem estudos que falam 25, tem uns que falam 55, mas tá ali em torno de 50, é subnotificado também. E o coronavírus até agora matou um pouco mais de 10 mil no mundo inteiro. Lógico que a gente está no começo ainda, no primeiro semestre do ano, tem muita subnotificação, como também tem no influenza normal, né? Tudo isso aí tem que ser levado em consideração, mas é um dado que a gente tem sim que avaliar, tá? E por último, o seguinte, tem alguns dados e notícias ignorantes que estão sendo passados para gerar pânico, que as pessoas estão compartilhando isso, que não tem lógica nenhuma. Fulana com 21 anos, sem comorbidade, morreu por coronavírus. O médico, sei lá quem, com 34 anos, sem comorbidade, morreu por coronavírus. Então não é uma doença de idoso. Gente, pega então quantas pessoas jovens sem comorbidades morreram por infecção urinária, que fez pielonefrite, por pneumonia bacteriana normal, por amigdalite, né, uma amigdalite mais séria que acabou virando uma sepse e morrendo. É muito mais do que isso, né, do que esses poucos dados que a gente tem por aí. Então, assim, a medicina, infelizmente, não é uma ciência exata. Cada corpo reage de uma forma às doenças, porque a gente não pode pegar um dado isolado e extrapolar para todo mundo. O número de mortes, nesses casos jovens sem comorbidade, é muito pequeno, principalmente comparado até às outras doenças, né? Lógico, sem falar nas principais causas de morte, nesses países como o nosso, que é violência, suicídio, acidente, tudo isso daí, né? E por último, questionando, assim, algumas pessoas questionando, a posição da OMS não é essa, né? Gente, a OMS, tudo bem, ela tem a boa intenção dela, ela tenta fazer a parte dela, mas ela é a Organização Mundial de Saúde. Ela tenta criar um protocolo que se encaixa no mundo inteiro, mas ele tem que ser adaptado para cada realidade. Até alguns protocolos para vocês terem uma ideia, de infarto, algumas coisas assim, às vezes da American Heart Association, etc., a gente adapta para cada serviço diferente, porque os serviços são diferentes. Até o local onde uma UTI está, se ela é no mesmo andar, se ela é perto do pronto-socorro, se ela não é, se tem que transferir esse paciente, como que eu reanimo ele. Tudo isso a gente adapta um pouco em cada serviço, né? A mesma coisa a gente tem que fazer aqui para cada país, obviamente isso, né? E falar que isso é um consenso é uma mentira, tá? Porque grandes epidemiologistas das maiores escolas do mundo aí, de Yale, de Stanford, e até boa parte da comunidade dos infectologistas do Brasil, já são a favor de um isolamento vertical, né? Desde que seja feito da forma certa, que até o momento a gente ainda não tem capacidade de fazer isso. Este é o grande problema aqui. Tá bom? Espero que tenha entendido. Então, continuo com o mesmo posicionamento. Acho que muita coisa que colocaram que tem que manter o horizontal, concordo, né? Estou mudando um pouco a minha visão. Acho que vai ter que ser um pouco mais longo. E tem um dado até que o próprio Leonardo Siqueira, depois vocês entram no Insta dele, trouxe, tudo bem que é de outro país, né? Não dá para extrapolar também, eu acredito, mas mostrando que o isolamento horizontal total em uma outra pandemia, uma outra gripe, trouxe efeitos econômicos até melhores no longuíssimo prazo
do que tentar fazer o vertical, né? Então, aquela história.